Tomei um tiro de AK-47 no coração. E eu morri. Então, eu morri por 8 minutos. E esse tiro mudou minha vida, literalmente. Me socorreram. No total, fiquei internado entre reabilitação e tratamento 2 anos e meio. E eu me vi com 28 para 29 anos de idade, aposentado do exército, tendo que fazer alguma coisa da vida. Podia ser só aposentado, mas não era uma opção para mim. Este ano vai ser o ano de maior número de implementações em setor público em grandes empresas de inteligência artificial para aprimoramento de eficiência e eficácia em sistemas, que vai gerar um impacto real na vida de todo mundo. E isso já está acontecendo agora. Eu perdi muito sangue. Sim. Eu tomei 14 bolsas de sangue. Das 14, 6 eram bolsas e 8 foram doações diretas de 8 militares da minha tropa. Então eu carrego o sangue dos meus comandados junto comigo. Com muito orgulho. A inteligência artificial ela vai estar presente em tudo que a gente faz. Em tudo. Em tudo que é tipo de indústria. Não é só em tecnologia, é na saúde, na padaria, varejo, automotivo, em qualquer coisa. É um projeto que é um projeto voltado para a área de saúde. Ele entrevista o paciente com Alzheimer, os seus familiares e amigos, coleta as principais histórias desse paciente, dos amigos e tudo mais, reescreve essas histórias em primeira pessoa sobre a ótica do paciente, e o tratamento para o paciente é escutar da sua própria voz suas melhores histórias de vida. O Chile hoje tem um modelo soberano chileno, chamado Patagônia, que quem desenvolveu foi o Wide Labs. Baseado no Amazônia, não é baseado no GPT, não é baseado no Llama. Então o modelo soberano chileno hoje começou a ser usado pelo governo, pelas empresas lá, é um modelo treinado por uma empresa brasileira. Não é por uma empresa americana, europeia, é a gente que ajudou a fazer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomar, o podcast de quem dá porrada para não levar porrada. Toda segunda, 5 da manhã, episódio novo aqui para você. Tô aqui hoje com um co-host especial, que vocês já viram ele como convidado. Grande parceiro, Fernando Vaz, bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Olá, pessoal, tudo bom? Tô fazendo um bico aqui hoje. Se eu dou certo aqui, né? Boa! Por que eu trouxe o Vaz? Porque o cara que eu trouxe hoje aqui é um cara diferenciado. Ele praticamente participou de missões aí internacionais na área militar. E aqui acho que o que resume bem, ele é um líder que construiu carreira em ambientes onde errar custa caro. Hoje é co-founder da Wide Labs e partner da Amazônia IA. Nelson Leone. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom ter um espaço para a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa missão, né? Nosso propósito. Animal. A gente sempre começa o podcast, Nelson, com uma pergunta-chave aqui. Qual cadeira que você está ocupando hoje? Quais são os desafios, os leões que você está matando no seu dia? Bom, hoje eu sou o CEO da Wide Labs, que é a minha empresa de inteligência artificial. E os leões que eu estou matando hoje é que hoje eu estou no edge da inovação, então eu estou no limite da inovação, competindo em igualdade de condições com as principais empresas de tecnologia deste planeta. E a gente é brasileiro, está no Brasil e a gente está conseguindo fazer isso. Mas não é fácil. Então você está preservando os leões, preservando a fauna. É isso aí. E cara, como que você chegou nessa cadeira? Bom, aí tem bastante trajetória. Eu acho que fazendo um long story short rápido, não tão rápido. Não, chega o pau, velho. Eu começo a minha história de vida como militar do Exército. Então eu sou oficial do Exército Brasileiro. Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. E de lá eu tinha uma vontade muito grande de me tornar de tropas especiais, aquela coisa toda, e poder aplicar na prática o que o Exército, muita gente treina, mas não aplica verdadeiramente em missões reais, mas algumas áreas têm muita missão real. E a oportunidade que eu tive foi participar daquela missão de paz do Haiti, que eu acho que todo mundo conhece, quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é a missão que o Exército participou, liderando a missão de paz no Haiti. Aí eu fui para lá, e numa das missões eu acabei sendo ferido em combate. A gente vai ter tempo para contar um pouquinho disso. E eu tomei um tiro de AK-47 no coração. E eu morri. Então, eu morri por 8 minutos. E esse tiro mudou minha vida, literalmente. Eu fiquei internado, me socorreram. No total, eu fiquei internado entre reabilitação e tratamento 2 anos e meio. Caraca.
E eu me vi com 28 para 29 anos de idade, aposentado do Exército, tendo que fazer alguma coisa da vida. Podia ser só aposentado, mas não era uma opção para mim. E aí eu entendi que como é que você começa uma nova carreira velho? Porque a gente acha que 22, 23 anos para recomeçar, você tá velho, né? Você tá, imagina com 30 quase. E aí era 2009, 2008, 2009, tinha um negócio chamado redes sociais, já ouvi falar, né? Tava começando. E eu falei, pô, se eu começar a trabalhar com isso, não vou estar atrás de todo mundo que está começando para todo mundo redes sociais. E eu acabei tendo a oportunidade de retornar para o Exército como aposentado para trabalhar. Criei as redes sociais do Exército. Legal. Acabei fazendo uma especialização e tudo mais. E aquilo virou um benchmark gigante que eu fui convidado pelo setor privado. Então, eu fui trabalhar em agência de publicidade para implementar os principais estratégias de redes sociais das principais empresas do Brasil. Eu liderei essa implementação. E aí minha vida estava muito boa, estava performando, entregando tudo. E aí eu falo que eu sou o inimigo mortal da zona de conforto. Eu não nasci muito para viver dentro dela, sabe? E aí quando eu estou muito bem, já diretor América Latina de uma agência de publicidade, de um grupo publicitário, liderando essa parte, eu recebo o convite para voltar para a ONU. Eu tomei o tiro na missão de paz no Haiti como militar da ONU e ser o chefe de comunicação digital no Brasil do Unicef. E aí eu retorno para a ONU, eu topo esse desafio, eu passo no processo seletivo e tudo mais. E aí lá eu tenho a oportunidade de não só coordenar redes sociais, mas implementar toda uma estratégia de comunicação digital por uma instituição gigante que ajuda em vacinação, ajuda em um monte de coisa no Brasil. E lá foi o meu primeiro contato que eu tive com inteligência artificial. A gente criou, foi em 2016, meu primeiro contato. A gente criou junto com na época, Facebook Messenger, hoje Meta, né? Uma IA que ela conversava com adolescentes e montavam como se fosse uma peça de teatro dentro do Facebook Messenger, chamando atenção para a violência sexual online, para mostrar como os adolescentes podem ser vítimas de exposição de nudes e tudo mais, e como você poderia se proteger disso. E aí aquilo bombou, foi 1,5 milhões de adolescentes usando no Brasil, teve um impacto gigantesco. E por culpa disso, e o trabalho que eu também tive na resposta ao Zika vírus, lembra do Zika vírus? Quem liderou, eu ajudei a liderar a resposta ao Zika vírus no Brasil. Então eu tive essa oportunidade na comunicação digital, estratégia digital. Aí eu fui promovido para ser o chefe de engajamento global do Unicef em Nova York. Aí eu fui ser o chefe global disso, virei um alto executivo da ONU. Animal, velho. E aí isso foi de 2018, 2017 até 2021. E aí, o que está acontecendo em 2020, 2021? Pós-pandemia ali, né? Pandemia ainda. Então, eu participei da resposta ao Covid, aí como na área global. Caraca. E aí eu tinha opção de... E aí eu tive que tomar uma decisão não tão difícil, que eu tomei relativamente rápido, mas uma que a gente chama de bold decision, né? Uma decisão muito relevante na minha vida, que era... Pô, eu tô com a minha vida organizada, vou me manter na ONU sendo diplomata, continuar essa vida dentro da ONU, ou peço demissão e vou empreender. E vou recomeçar isso tudo no Brasil. E eu decidi pedir demissão no meio da pandemia. Sair da zona de conforto de novo. Sair do meio, tranquilo, me mudar de país no meio da pandemia com família. Coisa bem tranquila. E retorno para o Brasil com um projeto debaixo do braço, que era um projeto de inteligência artificial. Eu não mexia com nada de IA na época ainda. Eu sacava muito de engajamento digital. Ainda, né? Não, nada disso. E era um projeto que é um projeto voltado para a área de saúde. Que ele é um projeto que ele entrevista o paciente com Alzheimer, os seus familiares e amigos, coleta as principais histórias desse paciente, dos amigos e tudo mais, reescreve essas histórias em primeira pessoa sobre a ótica do paciente, e o tratamento para o paciente é escutar da sua própria voz suas melhores histórias de vida. Animal. Só que isso não existia e não tinha GPT. E aí eu viajei nos Estados Unidos para tentar achar alguém que pudesse colocar isso na prática, não tinha. E aí eu volto para o Brasil, eu cheguei a passar por um período de 1 ano, eu fui convidado, o meu retorno não foi tão difícil, porque acho que todo mundo aqui já ouviu falando do BTG, que é um banco, eu fui convidado para ser o chefe de estratégia de umas empresas do grupo para voltar para o Brasil, sem falando, eu quero empreender. E aí eu retornei com uma data limite ali para eu ficar, para poder fazer isso tudo que eu tinha. E aí eu fui apresentado para 2 gênios
o Rodrigo Malócio e o Marcelo Schapper, de Porto Alegre, que não são dois caras de uma garagem, os dois caras que eu falo de um apartamento, que a gente se conheceu, eles falaram, olha, eu tenho capacidade de fazer esse projeto. Isso era 2022. O GPT está começando a ser lançado, e eles criam esse projeto chamado Biographer, ou Biografia, e a gente inscreve esse projeto onde eu tinha um lugar de conhecimento maior para ganhar visibilidade, que é o Festival de Cannes, que acontece na França todo ano, de inovação e advertising, né, de publicidade. E a gente inscreve esse projeto lá, e esse projeto ganha o Leão de Cannes. E chama a atenção de um monte de gente no mundo, dentre elas, uma empresa chamada NVIDIA, que eu acho que também todo mundo já ouviu falar. A dona hoje. E a NVIDIA fala, cara, vocês fizeram um negócio incrível, que a gente estava com dificuldade de fazer certas coisas. Gostaria que vocês trouxessem esse conhecimento de vocês para um programa de aceleração chamado Programa Inception, que é o programa de aceleração de startups da NVIDIA. Ali, a gente monta o Ed Labs. Animal. E início de 2024, e aí, para continuar a história, para quando é que eu cheguei nessa posição, eu era sócio, ainda não estava 100% focado, e aí a NVIDIA falou o seguinte, qual que é a ambição de vocês? O que vocês querem fazer? Falei, cara, a gente é meio ambicioso mesmo, a gente quer mudar o mundo mesmo, então a gente quer treinar o primeiro grande modelo de linguagem, um LLM brasileiro, o maior modelo de linguagem brasileiro chamado Amazônia. A gente sabe fazer, só que a gente não tem máquina, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Não. E eles falaram, não, isso ajuda a resolver. E eles nos apresentaram para uma outra empresa grande, que vocês também já ouviram falar, chamada Oracle. E a Oracle topa o desafio de Oracle e a NVIDIA nos ajudar a treinar esse modelo. A Oracle nos cedeu um monte de máquina, mas um monte de máquina. E a gente treina. E em julho de 2024, aí eu já sou CEO da Wide Labs, eu estou no palco onde o presidente lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi o PBIA que chama, e no dia 30 de julho de 2024 a gente lança o Amazônia IA, que é o maior modelo, ou o grande modelo de linguagem hoje da América Latina, ou o maior do Hemisfério Sul. E são sempre projetos de grandeza, tanto que a próxima pergunta ela é bem congruente, mas na minha cabeça sempre fica, você falou da zona de conforto, mas dentro da zona de conforto tem uma zona de descontentamento. O que te descontenta? O que você queria a mais, assim? Quando eu paro de ter desafio. A minha questão com a zona de conforto é, se você acorda todo dia para você fazer a mesma coisa ou algo que você já domina e você não tem nenhum desafio, você não está evoluindo como pessoa. Você não está evoluindo como instituição. Então, para mim, ser desafiado, sair da zona de conforto, te faz obrigatoriamente achar novos cenários, aprender novas coisas, de se autodesenvolver, buscar parcerias, sair daquele lugar que não é confortável, realmente não é confortável. A minha questão é que eu não sou aquela pessoa que nasceu para ficar sentada no mesmo birô fazendo exatamente a mesma coisa todo dia. E nada contra, tem um monte de gente que tem esse perfil. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Você é agente transformador, você exatamente, eu preciso ser provocado, eu preciso... E isso tem a ver com, por exemplo, de todos os esportes que eu podia fazer na vida, eu faço Ironman. Então, assim, tudo, assim, tem um monte de... Tranquilo. Assim, por hobby, ou seja, então, eu busco naturalmente isso para me autodesafiar, porque... Aí tem gente, pô, Léo, mas você é maluco, porque, pô, você já tomou um tiro, você já passou por tanto desafio. Eu falei, cara, mas eu sou quem eu sou hoje e agrego o valor que eu agrego por toda essa minha história. Se eu parar aqui, eu vou deixar de gerar mais coisas, sabe? É um pouco disso. Que todo empreendedor, todo líder também sempre... Não, mas a gente como líder, né? Nossa empresa... Não, cara, nessa história, pelo amor de Deus. É difícil, né? Sempre se assumir esse risco de sair da zona de conforto. E esse modelo LMM brasileiro, por que fazer um modelo nosso? Quando a gente lançou, a gente tinha um objetivo, eu diria até hoje o objetivo ele ficou até maior. Quando a gente lançou a Amazônia, a gente tinha o objetivo de mostrar para o Brasil que... Algumas coisas. Primeiro, que o Brasil tinha capacidade tecnológica para fazer isso. A gente tem ciência muito boa aqui. Parar com esse complexo de vira-lata que a gente tem, que a gente se apega a tudo dos outros. Segundo tem uma questão que é uma questão de pertencimento. Os modelos... Vou te dar o exemplo, que foi o que eu dei o exemplo lá atrás, em 2024, quando a gente fez... Quando se eu perguntar para qualquer brasileiro hoje, quem inventou o avião?
Pedro. Quando Santos eu vou pra Dumont, Europa, eu falo isso. E aí, quando você perguntava no GPT, lá atrás, ele falava os irmãos Wright. Cara, é um ponto de vista diferente. Os modelos, os grandes modelos até então, na época, eles tinham sido desenvolvidos pelos Estados Unidos. Então, naturalmente, a lógica de conhecimento, a ótica, o bias, o ponto de vista deles é a ótica americana. E a gente tinha uma noção que cada vez mais isso vai estar presente nas nossas vidas. E aí eu vou deixar toda a minha história, toda a minha cultura, todo o meu conhecimento de Brasil, que vai ser conectado por meio dos modelos, num modelo que não conhece direito a minha história ou não tem a ótica minha. O pessoal fala, Leone, mas então tem um viés. Tem, viés de brasileiro. E tem mesmo. E que bom que tem um viés de brasileiro. Mas tem algum problema não depender dessas tecnologias americanas ou de qualquer outro país? Tem algum problema? Na minha avaliação tem um problema estratégico. Não tem independência? Tem um problema estratégico que é um problema de soberania. E a soberania ela não é só de um estado, não é de um país, mas ela pode ser a soberania da sua empresa. Quando você fica 100% dependente de uma tecnologia que não é sua, qualquer mudança de contexto político, aumento de tarifa, mudança de preço, deixa você 100% vulnerável. Se você consegue endereçar algo que você detém o controle ou minimamente vive no Brasil, você tem uma proteção, uma salvaguarda muito maior dentro de um cenário de incerteza que a gente tem pela frente. Pô, isso é... Não, animal, cara, animal. E até voltando aqui um pouquinho, cara, você passou por tudo isso aí, criou SA e assim, hoje podemos falar aqui então que nós brasileiros temos um LLM próprio, porque tu foi um cara que foi lá e puxou. Não eu sozinho, mas não, sim. Com certeza, exato. Mas tu foi um dos pioneiros. O Brasil pode dizer que tem seus modelos, hoje tem mais de um, e a própria Wide, hoje a Wide Labs, ela não tem um modelo, ela não tem um Amazon IA, ela tem... E aí vale um gancho interessante do que a gente conseguiu fazer. Hoje a gente tem mais de 20 modelos. O Large Language Model, ele é um modelo de linguagem, então ele é texto, ok? O melhor modelo de transcrição de áudio, ou seja, o que é de tradução, né, de transcrição, de pega toda a voz e traduz para texto, em língua portuguesa no mundo hoje, ele é um modelo brasileiro chamado Guará Nosso. Eu vi no site de vocês têm um dos animais. Achei e a gente criou o ecossistema da Amazônia. Então a gente tem uma Amazônia, aí tem os bichinhos, os bichinhos de todo o Brasil, que é o Guará hoje, que escuta bem, ele é o melhor modelo de transcrição, ele entende tudo que é tipo de sotaque brasileiro. Por quê? Porque a gente não fala português aqui no Brasil. A gente fala um monte de português aqui no Brasil. A gente fala, cada estado, cada cidade, muitas vezes, tem o seu sotaque, ele precisa ter essa acurácia gigantesca. A gente tem isso. E a gente foi mais longe ainda. Então, a gente hoje, o ecossistema do Amazônia tem mais de 20 modelos. Tem divisão computacional, tem de tudo que vocês imaginarem. E a gente, em setembro do ano passado, a gente deu um passo além. A gente saiu do Brasil e foi para o Chile. O Chile hoje tem um modelo soberano chileno, chamado Patagônia, que quem desenvolveu foi o Wide Labs. Baseado no Amazônia. Não é baseado no GPT, não é baseado no Llama. Então, o modelo soberano chileno hoje, que começou a ser usado pelo governo, pelas empresas lá, é um modelo treinado por uma empresa brasileira. Não é por uma empresa americana, europeia, é a gente que ajudou a fazer. Cara, a gente liderou a fazer, né? Nem ajudou, a gente que treinou o modelo. É realmente uma... Porque na questão de comunicação, por exemplo, que a galera sofre muito, que você é um comunicador nato, então a galera de comunicação, eles sofrem muito para usar outros modelos. Quem usa... Esse daí consegue se comunicar muito bem, até para fazer comunicações, sei lá, redes sociais e tudo mais. Uma aplicação bem simples, mas... Porque eu acho que porque a ótica vai ser brasileira, né? É isso, assim, não é assim... E não só brasileiro, mas de cada país. De cada estado ou de cada país. A nossa lógica, a visão que a gente tem, a sua primeira pergunta foi bem importante, assim, a gente hoje, a Wide hoje, ela está operando não só no Brasil, começou a operar no Chile e agora em El Salvador. E a gente está indo para outros 6 países. Na nossa avaliação, soberania é uma questão determinante hoje e daqui para frente ela vai ser cada vez mais importante quando a gente fala de inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai estar presente em tudo que a gente faz, em tudo. Em tudo que é tipo de indústria. Não é só em tecnologia, é na saúde, na padaria, varejo, automotivo, em qualquer coisa. Se ela vai estar presente em tudo que a gente está fazendo... Eu preciso, para ter uma IA, eu preciso ter máquina, GPUs, que eu posso comprar, ter dentro da minha estrutura. Eu posso ter
ou usar por nuvem. Eu tenho que ter os modelos, que são o combustível daquilo. Eu tenho que ter aplicações, que são personalizadas ou não, para usar aquilo ali. Isso tudo é o que faz eu ter a IA. A GPU eu posso até comprar. Então, ela vai viver aqui, zero estresse. O modelo, hoje, a grande maioria consome por API. Se você não detém, se você só consome por API e você não é o dono da chave de quem está usando aquele modelo, se esse modelo está em algum lugar e a pessoa corta, de um segundo para o outro, você deixa de usar, deixa de ter combustível. E a sua aplicação, ela não funciona mais. Acabou, não funciona mais. Se teve mudança de preço, você é refém disso. Então, quando a gente fala de soberania e independência tecnológica, você precisa ter o seu próprio modelo, pelo menos o Brasil ter o seu modelo, essa foi a nossa lógica, e na nossa avaliação, a gente está ajudando todo o país da América Latina a ter o seu próprio modelo, para eles terem a sua independência tecnológica. Que é igual o Elon Musk fez no Fórmula Starlink, talvez seja isso, ou Bitcoin com financeiro. Você dá essa liberdade, porque também não faz sentido o Chile usar o Amazônia. Sim. Não, o Amazônia é brasileiro. Ele tem que usar o Patagônia. E assim por diante. Ele tem que deter a chave para ligar e desligar aquilo e para continuar aprimorando. Cara, você falou que vai ter IA em tudo. Quanto tempo você, como um visionário que está lá na ponta, enxerga isso? Porque até tive uma conversa hoje mais cedo aqui com um entrevistado que... Aí, assim, né? Eu sou... perto de vocês dois aqui, eu sou um leigo de IA. Eu uso muito GPT. Né? E às vezes a gente eu não confio mais na resposta do que o GPT me dá. Porque às vezes tá dando uma resposta que não é certa. E aí a gente... Cara, mas... E os hardwares? Que eu, pelo menos, ainda não conheci tanto hardware com inteligência artificial. Então, quanto tempo que você lá no topo consegue enxergar para que isso esteja mais... Bom, eu posso te falar o seguinte. Tem muita coisa já acontecendo. E é muita coisa mesmo. Tá? E eu posso dizer que a WIDE está colaborando muito para isso aqui no Brasil. E eu vou te trazer 2 exemplos. E a gente pensa em IA só usando o GPT ou usando ou que use os modelos... by the way, né, o Amazon ele não está disponível para B2C, né, ele não está usando para o público final. Ele é focado, o que a WIDE faz, para setores públicos e empresas enterprise, corporativas. Mas tem robótica, tem carro autônomo, tem tudo que a gente possa imaginar, tem drones, isso tudo a IA o agro inteiro começa a usar. E para você entender até onde isso pode ver, a gente divulgou faz pouco tempo, e aí eu já posso falar um pouco mais, que a gente está desenvolvendo alguns projetos com um dos nossos clientes que vocês conhecem, já ouviram falar, que é um cliente do setor público chamado DataPrev. DataPrev é a empresa de tecnologia do governo federal. Tá? Nós somos a fábrica de inteligência artificial de DataPrev. Então, a DataPrev entendeu que não tem capacidade interna para desenvolver IA, mas ela recebe a demanda dos entes governamentais. Ela recebe essa demanda e a gente tem a nossa fábrica de IA, onde a gente entrega os nossos modelos e desenvolve soluções estratégicas. Uma das soluções que a gente está fazendo, ela é voltada para o INSS. Então, imagina, não é isso agora, mas ainda esse ano, você vai poder solicitar e você vai poder fazer toda a parte sua de aposentadoria por inteligência artificial, gerando muito mais escala. Ou você, imagina que eu estou fazendo uma coisa de prevenção de fraude. E aí eu vou tirar de governo e jogar para uma empresa que ela está tentando fazer cara crachá em processo e tudo mais para descobrir. Um cliente nosso, esse eu não posso falar o nome, hoje ele tem 4,5 milhões de processos que ele precisa analisar e ele tem 850 advogados em relação a isso. Não fecha a conta, não vai analisar. E a gente conversou com ele e são processos que tem um saving de money gigantesco ali. Tá? E aí se discute muito uma outra coisa chamada ROI hoje, né? Retorno de investimento em relação a IA. Esse projeto, ele consegue zerar a fila em 40 dias, desses 4,5 milhões de processos. E ele gera um saving na casa de bilhão para o cliente. Bilhão de reais. Em DataPrev, a gente tem uma esteira de projetos e a gente tem a estimativa de alguns deles terem um saving de mais de 2 bilhões de reais. Porque a gente está reduzindo o custo. Porque a IA, ela te traz escala e ela te traz eficiência. O problema da IA, hoje,
Aqui na frente ela vai estar mais presente ainda. Mas hoje é que a gente quer colocar IA porque todo mundo está implementando IA. E o segredo da IA é você entender qual que é a dor do seu negócio, qual que é o desafio que eu tenho. Como a primeira pergunta, quais são os leões que você tem que matar e o porquê que está tendo desafio para matar esse leão e como a IA pode me ajudar a resolver isso aqui. Quando você acha essa questão, todos os nossos projetos têm ROI positivo. Todos. E além de poupar tempo, agilidade... Estratosférico. E o efeito na sociedade dos sistemas funcionando. A nossa visão o maior impacto que a gente vai ter em relação à inteligência artificial. E eu tive a oportunidade de fazer... Existe um evento da NVIDIA chamado GTC, que é o evento global da NVIDIA. E eu tive a oportunidade de, em março do ano passado, a gente foi com um cliente nosso, que é o Ministério Público do Rio Grande do Sul, apresentar um projeto, uma aplicação que a gente fez para o Ministério Público, eu e o subprocurador do Ministério Público. E aí eu comecei a minha fala falando o seguinte: o que eu vou falar aqui não é para Suécia, Dinamarca, esse pessoal meio que zerou o serviço público. Vocês estão bem, são nota 9.9, 9.8, vocês não vão melhorar muito, não tem onde melhorar. Vocês estão discutindo, eu vi uma discussão lá que eles estavam discutindo saúde mental de gatos. Então, assim, quando a pessoa usa saúde mental de gatos, ela não está com problema. A gente está umas casinhas atrás, né? E imagina se eu saio, imagina que eu tenho hoje a minha nota para um tipo de serviço público seja nota 5, porque eu não tenho gente suficiente, eu tenho que contratar mais gente para fazer serviço e tudo mais, e eu consigo não contratar mais gente, eu consigo resolver aquele problema burocrático, gerar mais impacto na vida da pessoa e ainda salvar dinheiro que estava sendo gasto. Eu estou saindo da nota 5 para a nota 8. Se eu sair de 5 para 8 no Brasil, eu estou mudando a vida de milhões de pessoas. Sim. E é isso que a gente está fazendo, e é isso que a IA consegue fazer. Isso a IA já está fazendo. Agora, este ano vai ser o ano de maior número de implementações em setor público em grandes empresas de inteligência artificial para aprimoramento de eficiência e eficácia em sistemas, que vai gerar um impacto real na vida de todo mundo. E isso já está acontecendo agora. Leone, quer dizer que eu vou ver robôs andando na rua esse ano? Não. Mas daqui a pouco já vai ver também, de assistentes e tudo mais. Então, a IA, ela vai cada vez mais penetrando. É uma eficiência estrutural, que nem dos robôs, que nem você falou dos gatinhos e tudo mais. Robô não é a nossa prioridade. Agora, se a gente for olhar o Brasil... Tem muito uma coisa para resolver. O Brasil tem muita coisa e o ecossistema inteiro se beneficia, tanto do setor privado quanto do setor... Vou te dar o exemplo de um outro desafio. Hoje, um grande problema que a gente tem, também no setor público, é reportar dados. É muito dado produzido por municípios e tudo mais. Imagina que existem recursos baseados em dados que são feitos em indicadores. Só que se eu não consigo reportar, eu não recebo recurso. E aí é uma bola de neve que eu não consigo entrar. Agora imagina se eu consigo automatizar esse reporte de dado, conseguir parametrizar muito mais claro isso. E eu não preciso nem de dashboard. Para que eu vou ter dashboard se a IA ela já sabe os indicadores e ela consegue reportar? Então eu consigo gerar recursos novos para municípios, para secretarias. Todo o sistema começa a ser automatizado ou com mais eficiência e você gera menos fraude, menos intermediários. Vai ter um monte de intermediários que hoje a gente precisa ter, que para que vai ter? Não precisa. E aí você diminui, com certeza, subornos, corrupção e tudo mais. Vai continuar havendo corrupção, Leone? Claro que vai. Sim. Mas aquela corrupção mais capilar, sabe? Não tem como, porque o sistema vai pular. Então até isso a gente vai conseguir resolver. Ô, Leone, não sei nem se, né? Acho que você tem um network imenso, não só brasileiro, mas global. E aí eu não sei nem se você vai poder responder. Mas assim, quando a gente fala de dependência e soberania, a NVIDIA hoje não está com todo mundo na mão? Sim e não. Existem hoje alguns outros players que tem. Hoje ela definitivamente é o meu principal parceiro, é nossa madrinha, padrinho e tudo mais. A NVIDIA hoje ela tem as melhores GPUs. Ponto. Mas ela não é a única que faz GPU. Não é só ela que tem. Não, Huawei está fazendo, a AMD está fazendo, Intel está fazendo. E existe, você precisa... Leigo mesmo, quando fala GPU é o computador. Isso, vamos lá, eu vou explicar aqui. E aí existe o processador para você treinar modelos, que você precisa de uma Ferrari, um Fórmula 1 para treinar modelo. Porque não é o i3 lá do meu notebook. Não. São centenas de milhares. Você precisa disso.
Mas você precisa de uma máquina não tão absurdamente potente para inferência, que é o que a gente chama que é o consumo de API, que é o dia a dia. Tá. Então a gente gastou muita máquina para treinar, a gente continua gastando muita máquina para treinar modelos, mas para inferência é um outro nível de exigência também relevante e tudo mais. Existem hoje players do mercado que estão chegando. Eles estão no mesmo nível da NVIDIA? Não. Agora, é um jogo aberto. A gente não sabe, o tabuleiro está aberto e o pessoal está jogando. Sim. Então, existem poucas empresas no mundo que detêm, sim, essa questão de GPU. E hoje a principal empresa é a NVIDIA, mas ela não está sozinha. Não, mas como você faz implementação local também em vários casos, o trabalho deles, como faz esse processamento de modelos e tudo mais, você já tem um trabalho ali prévio que permite que rode localmente, ou seja, não precisa processar tantos dados assim, entendeu? Não, justamente por isso. Uma coisa é você treinar modelos, você vai precisar de muita GPU. A outra coisa é nos nossos clientes enterprise, quando a gente coloca os modelos dentro, você precisa de 8 GPUs. É um investimento relevante ainda. Para a padaria do tio Zé ele não vai conseguir fazer. Para startup X talvez não consiga fazer. Agora, para uma empresa maior, é super tranquilo, super acessível. É um custo de R$100 mil por mês, R$200 mil por mês, que é bem viável, tá? Você ter GPUs dessa. Não, eu quero treinar. Aí você precisa de um supercomputador, você precisa de alguma coisa muito maior, que é o que a gente pôde usar e a gente vem treinando modelos muito maiores em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, essas máquinas que a gente usa hoje são GPUs NVIDIA. Né? Eles foram pioneiros, né? Assim, em questão de apostar nisso. Exatamente. E aí, consequentemente, mais capital e o negócio bombou. Praticamente isso é China e Estados Unidos, né? Meio que isso. Daí o ponto todo da soberania e tudo mais, porque independente de qual lado que seja, a gente tem que ter o nosso lado também. Esse ponto. Eu acho que independente de qual é a máquina que a gente vai consumir ou como é que faz, eu acho que a responsabilidade que todo ente público tem e todo gestor de empresa tem que ter ele tem que enxergar a cadeia inteira e entender os riscos e benefícios que ele vai ter em escolher modelo X, modelo Y, desenvolver a solução tal, a aplicação tal. Porque ele precisa mapear as vulnerabilidades que ele tem. Massa. Cara, quando a gente fala do gestor, a gente entra muito para falar de liderança, né? E aí, o que para você mudou de liderança quando você estava numa missão militar, que você não podia errar, ou o erro custava muito caro? Agora também, provavelmente, custa, mas não custa a sua vida. O que mudou de antes para agora? Ou o que você trouxe de tudo que aconteceu contigo nessa missão, que você sofreu esse acidente, podemos chamar assim? Incidente, certo? Podemos chamar assim para seu modelo mental de liderança hoje, de risco e prioridade. Eu acho que assim, não dá para comparar quando você está numa guerra. Isso é um nível de pressão. O errar você morre. Então, ou você vai perder alguém que vai morrer. Então, é um conceito um pouquinho... É um ponto final bem claro. Irreversível. Dead end, né? Então, assim, já era, não tem o que fazer. Mas uma coisa que eu aprendi no Exército, e a gente traz muito para o dia a dia, é que você é simplesmente parte de uma engrenagem, independente de quem você seja. Você é o cara mais foda do mundo, é o líder mais... Tá, velho, mas você não faz as coisas acontecer sozinho. E não adianta você ficar só inspirando as pessoas. Você tem que dar valor às pessoas e, por menor que seja a peça da engrenagem, se ela quebrar, ela vai dar merda. Então, eu falava isso no Haiti, isso para cada soldado, por mais jovem que ele fosse... Liderava a tropa. Sim, eu era o comandante de uma tropa especial. Eu fui ferido como comandante, inclusive. E uma curiosidade muito legal, eu tenho... quando eu perdi muito sangue, Sim. Eu tomei 14 bolsas de sangue. Das 14, 6 eram bolsas e 8 foram doações diretas de 8 militares da minha tropa. Então eu carrego o sangue dos meus comandados junto comigo. Com muito orgulho. E o que mudou, tanto no Unicef, hoje na UAID, é que... cara, a gente não faz nada sozinho. E o meu papel é entender, dar espaço para as pessoas desenvolverem o seu potencial, desenvolverem, entregarem tudo aquilo.
e ao mesmo tempo eu ser a ponta de esperança deles, eu ser a ponta seguinte, porque empreender é difícil pra caramba. No Brasil é mais difícil. A chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo, mas é muito maior. A Wide quase acabou várias vezes. E eu lembro que tinha uma vez que a gente estava para assinar um contrato muito relevante que ninguém mais acreditava. Só que se você deixa de acreditar, ninguém mais vai acreditar. Porque você é aquela última luzinha acesa, sabe? Só que se ela apagar, é game over. Só que isso te traz um nível de responsabilidade, uma carga, que você tem que, primeiro, saber que você não está só sendo... dando murro em ponta de faca, que aquilo só você está errado, você não está enxergando. Então, você tem que mapear, entender os cenários e acreditar. Mas uma vez que você tem certeza que aquilo está acontecendo, você não pode deixar a chama apagar. Não tem que manter a chama acesa. Você fala muito sobre independência e, ao mesmo tempo, se preocupar com as pessoas, que parece uma ambivalência, mas, na verdade, está todo conectado. É porque a gente não vai fazer sozinho. Então, a Wide hoje, eu brinco, eu estou rodeado por pessoas muito mais inteligentes que eu. Aliás, dentro desse ponto, eu queria pedir um conselho para você falar para a audiência, mas na verdade é porque eu queria ouvir isso. Esse tipo de liderança que não é... Você traz a liderança sob pressão, enquanto se preocupa, não aquela liderança estressada, vamos dizer assim. E quando você trouxe para mim que a guerra é o final, para mim, pelo que eu consigo entender, tipo assim, cara, eu já vi o fim, e se não é o fim, dá para fazer. Pelo que eu vejo, a sua missão de transformar é tipo, cara, dá pra transformar o mundo. Não tá tudo quebrado, não tá tudo perdido. Então, como que você lidera a tua equipe, que deve ser uma grande energia, que você falou de acreditar, porque às vezes a gente passa pelos nossos negócios e pensa, caralho, não sei. E você já viu tão além que você deve liderar de um jeito com uma crença de você ter uma fé no projeto mesmo que vai acontecer. Eu tenho muita fé. Tanto é que muitas vezes o time está duvidando de mim. Nem eles acreditam, entendeu? Então, porque assim, eu sou um otimista nato. E eu preciso ter pessoas que também me puxam para baixo. Vamos devagar, não voa tão alto. Mas, poxa, não tem como eu não ser, né? Então, não era nem para ter sobrevivido no tiro. Tem muita coisa aconteceu. E eu acho que... Como é que eu... Primeiro você ser super transparente com o seu time. Então, assim, velho, a gente tá na merda, ou a gente tá nessa situação, não tá fácil, mas eu acredito que ali na frente vai dar certo, continua. Você, ao mesmo tempo, quando eu estava no exército, você tá numa missão de combate. Aqui, todo mundo é adulto, todo mundo tem total liberdade de tomar suas próprias decisões. Mas ela só pode tomar decisão se ela tem uma noção do cenário um pouco maior. Se você não compartilha certas coisas... aquelas pessoas elas têm dificuldade de tomar, elas ficam muito... É injusto ser refém seu. Então, como é que a gente montou a empresa? A gente trouxe pessoas que já tinham histórias de vida. Eu trouxe, hoje, meus diretores são pessoas que já me viveram comigo. Não é fácil trabalhar comigo não, viu? Porque é 220 o tempo inteiro, é acelerado o tempo inteiro. Mas eu falei, cara, tá tudo mato aqui. Eu tô te trazendo pro inferno. Tenho certeza que vamos para o céu? Ainda não. Estamos trabalhando muito forte para isso, mas acho que você tem toda a capacidade de vestir essa camisa e estar junto comigo. Não reclama se está difícil, porque vai estar. Mas ali na frente a gente vai colher os frutos juntos. Então, a gente montou um time, a gente acredita muito nisso, sabe? É uma liderança compartilhada, não é bem exatamente isso, obviamente. Eu sou o CEO da empresa, mas eu descentralizo dentro do possível muita coisa para que a gente construa junto uma decisão correta e apontar. O meu papel é continuar apontando o norte para eles e não deixar eles deixarem de acreditar nesse norte, mesmo que as coisas demorem um pouco mais. Porque às vezes você acha que o contrato vai fechar no dia tal, fecha 3 meses depois. Você acha que ia ser por valor tal, não foi valor tal. Você tinha uma expectativa e não entrega. O empreendedor ele tem tempo de se frustrar, ele precisa se frustrar por 2 minutos, 10 minutos. Depois chacoalha, vamos para frente. Porque se você, como líder, você cair, aí já era. Porque não tem ninguém para te levantar. Nossa, não. Não é nem ser um líder escroto, nem ser um líder bonzinho. Não. É essa firmeza, até essa condução militar. Animal, obrigado por isso. Massa, cara. Do seu time, quando as coisas dão errado, como é que é?
Quando dá uma reta com o time, É. toma esporro, igualzinho, não vai mudar. Hoje, estava vindo para cá, dando uma conversa um pouco mais... Não é esporro militar? Não. É esporro tropa de elite? Como é que é? Não, Tô assim, brincando. o pessoal brinca comigo que assim, eu não altero a voz, né? Eu não grito e não altero a voz. O pessoal fala assim, Leone, quase uma personalidade psicopática, porque me dá... Grita! Pelo amor de Deus, grita! Não, eu falo, cara, tá muito ruim, não sei o quê. Eu vou tentar ser o mais transparente possível. E aí o que eu faço muito é... Você nunca vai criticar alguém na frente de todo mundo, sabe? Porque você não tá aí para humilhar ninguém. Você não pode humilhar ninguém. Você não tem esse direito. Pelo menos o que eu acredito. E todo mundo tem que escutar crítica, e você também. Eu tô aberto a escutar crítica e escutar. Não, talvez uma coisa que eu aprendi muito com o gringo, trabalhando fora, é que às vezes eu tomava um esporro gigantesco da minha chefe. E a gente é latino, né? Sangue na veia. Você tá, cara, eu vou matar essa mulher. E 5 minutos depois, vamos almoçar? E tá tudo bem, ela separava. Não, ela separa a pessoa jurídica da pessoa física. A função do... E isso, o latino e o brasileiro, então isso é uma coisa que a gente trabalha um pouco mais, porque não adianta, velho. Você tem que entender que eu tô com o chapéu de CEO, velho, não sou seu amigo. Eu não tô aqui para ser seu amigo, eu sou o seu CEO. Eu tô aqui para garantir que a empresa continue vivendo, você trabalhando, desenvolvendo. Não desenvolveu, não entregou, você tá fora. A gente é uma empresa de alta performance. A regra tem que estar muito clara para todo mundo. E se ela tá clara para todo mundo, até as pessoas já sabem quem vai ser mandado embora, quem não vai ser mandado embora e tudo mais, porque a regra tá clara. Massa. Cara, o que você vê, assim, que líderes ainda não entenderam sobre a IA? Eu acho que, em geral, as pessoas estão colocando IA porque elas estão na moda. Ou porque elas estão querendo colocar aquilo ali de qualquer maneira, porque ela tem que reportar para alguém. Na minha avaliação, os líderes hoje, a melhor forma de você entender inteligência artificial e o melhor jeito, é o que a gente tenta explicar para todo mundo, e aí tem uma coisa surreal de boa, mas é meio inacreditável, que os melhores gestores hoje que a gente viveu, que tem o conhecimento da melhor aplicação de IA, zero conhecimento técnico de IA, mas sabe para que vai implementar, é do setor público. E você sabe por quê? Pessoas, mas sabe por quê? Porque a dor está mapeada há muito tempo. Ele já sabe o problema. Ele não consegue resolver o problema, mas o problema ele já sabe. E qual que é a questão? A gente vai para muita empresa que ele não definiu ainda qual que é o problema a ser resolvido. Ele só quer implementar IA. E você tem que olhar para a sua empresa e entender realmente qual que é o problema do seu negócio, qual que é a dor que você tem que a IA pode resolver. A IA não vai resolver nunca algo que você não domine perfeitamente na sua empresa. Se você não tem o conhecimento estratégico e de negócio da sua empresa, a IA não vai te ajudar. Porque você simplesmente vai colocar uma aplicação. E você acha que as empresas estão maturas? Tem maturidade para desenvolver esse de... Parou a modinha. O problema é isso? Parou a modinha que o pessoal começou a queimar muito dinheiro. Começou a colocar IA, não trouxe resultado. Dolarizado. E aí, ROI negativo, começa a ser criticado, e a pessoa, opa, peraí. A IA não dá resultado. Não, velho, a IA dá muito resultado, mas você tem que fazer seu dever de casa antes. Não tem milagre, tem trabalho. Você precisa fazer seu trabalho, seu dever de casa, mapear todas as suas dores, entender para que você precisa, e aí sim, entender se você tem capacidade de resolver isso internamente com o time de tecnologia. Muitas vezes não. Se não tem, fala com a empresa que tem capacidade para isso. E você falou assim, cara, do setor público, setor privado. Vocês atendem os dois e você também já teve passagem trabalhando para os dois. O que mais muda nesses dois ambientes? Eu acho que a primeira, no setor público, tem uma coisa que é a estabilidade. Ela te dá uma segurança um pouco maior e uma incerteza menor. Porque você é um concursado. Você tem... Faça chuva, faça sol, você sabe que mês que vem você continua empregado ganhando o seu salário. Certo. Ao mesmo tempo, você tem muita limitação para inovar, para empreender, porque tem muito mais amarras e é muito mais hierárquico e tudo mais. No lado do privado, você tem muito mais incerteza, porque não tem nenhuma garantia, por mais que você seja um CLT, que mês que vem seu emprego está garantido. Mas nenhuma. Só que, da mesma forma, você tem liberdade para inovar, para desenvolver, para se autodesenvolver e galgar posições muito mais relevantes. Então, eu acho que eu tentei empreender um pouco mais no setor público, apanhei um bocado, porque eu tentei quebrar um pouco o status quo e se apanha para isso, e eu aprendi como fazer isso,
Você não muda algo quebrando o muro, você manda isso colocando um muro, um tijolinho de cada vez. Você não tem que colocar um monte de tijolo. É um de cada vez. Porque senão vai mudar um mindset, né? Um modelo mental de uma hora para outra. Você tem que ir mostrando benefícios até que a pessoa acredite naquilo. Você não vai convencer ninguém a acreditar naquilo. Ela tem que acreditar. E você tem que mostrar para isso. E isso eu entendi que eu posso usar nos dois. A diferença, e aí falando de empreender, liderar no setor público é você tentar empreender dentro do seu mundinho, mas com estabilidade. Liderar no setor privado, empreender no setor privado, é mais do que só liderar como um gestor, mas empreender no setor privado é saber que você é responsável por um monte de vida lá, é você não ter nenhuma certeza que a empresa vai existir no mês que vem. E é trabalhar para garantir que essa empresa continue existindo. Então, você tem que trabalhar mentalmente, ter um equilíbrio emocional para sustentar essa porrada. Porque não é fácil dormir à noite, sabe? Não é fácil você saber, cara, se der errado isso, game over. Ah, deu certo. Pô, beleza. Não, não, calma. Não se empolga não, porque rapidinho a realidade te puxa aqui, o cenário te muda. Massa. Deixa eu só fazer um ponto nessa questão da incerteza que você falou do empresário. Hoje em dia, pelo que você olha, você está muito à frente, obviamente, porque você está inserido nesse mercado, tanto que você trouxe algumas visões que até eu, que me considero um usuário avançado, eu falo, caraca... Fala no Instagram que você é o fodão da IA. Não sou, vou ter que tirar, não sou. Tem que tirar lá. Hoje em dia, se eu fosse dar um conselho, sabe aqueles conselhos, tipo, se eu voltasse no tempo, eu compraria Bitcoin, sabe assim? Qual seria o conselho que você daria hoje, com o que você sabe de IA, sem ser alarmista nem nada, mas hoje com uma convicção, sim, não para quem é da tecnologia, para esses empresários que você já viu os dois lados, qual seria o conselho mais básico que você fala para todas as pessoas, olha, que nem você falou, implemente IA do jeito certo, tudo mais. Qual seria um conselho? Fala, olha, começa a partir de agora a fazer isso, isso e isso. Não, para mim é bem simples. Isso eu tento fazer para muita gente, desde a pessoa física, tá? Não precisa nem ser um empresário. Vai falar assim, cara, não tenha medo da IA. Acho que a primeira coisa é essa. A IA, ela não veio para roubar o seu emprego. Ela não veio para destruir a humanidade. Ela veio para, sendo bem implementada, para gerar muito mais eficiência e tudo mais. Se você é um personal trainer, se você é um padeiro, se você é um médico... eu tive uma oportunidade de estar numa roda, numa mesa redonda com o presidente de uma grande instituição de saúde, e eu perguntei uma pergunta para ele, falei o seguinte, cara, a IA vai tirar o emprego do médico? Ele falou, de maneira alguma. Agora, um médico que não souber IA, provavelmente ele vai estar fora. Então, a IA, a gente tem que parar de pensar que ela é uma tecnologia. Ela é o seu melhor assistente, ou a melhor ferramenta para transformar o seu trabalho em algo muito mais eficiente, muito mais estratégico e muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, e como funciona isso? Eu uso diariamente, o nome da minha IA chama Jarvis. E o Jarvis me ajuda desde eu me organizar o meu dia, me ajuda com como é que eu vou cozinhar, ou me ajuda a... Por exemplo, tem um amigo meu que ele não tem muita grana, mas o terapeuta dele, dentro do possível, obviamente não estou falando para trocar, sim, mas ele pergunta ali. O médico, hoje a gente tem uma ferramenta de IA, que é o Sana, que é um médico de IA. Ele sabe tudo sobre medicina, mas ele não vai ser um médico. Mas um médico que usa isso aí, ele está na frente do paciente... E ele pode ter ajuda dos universitários na frente dele. Cara, eu tô com esse cara aqui. Poxa, o Jarvis, eu não vi um caso semelhante com esse. Me ajuda, o que pode ser isso aqui? E ele pode te trazer essas informações. Ele pode te inovar em controle de custo, em logística. Se eu sou um restaurante, imagina o seguinte, eu falo assim, cara, Iá, eu tô vendo aqui, todo dia eu tenho sobra desse alimento, desse alimento, desse alimento, desse alimento, eu tô perdendo dinheiro. Por acaso, você consegue imaginar em novas receitas que eu posso usar para melhor aprimorar? Cara, em 3 segundos ele vai te mostrar uma lista de receitas. Então, você aprender a ser um usuário de IA e usar essa ferramenta a seu favor para... Um outro exemplo que eu uso na prática. A minha filha, ela é disléxica, tá? E é super inteligente. Mas ensinar um disléxico é difícil. E aí, eu estudo para a prova com ela, com a IA. Falou, olha, a minha filha tem prova, ela está indo para o 8º ano, 7º ano na prova de ciências. A matéria é essa.
Eu quero que você me ajude a pegar esse conteúdo, eu subo esse conteúdo, você transforma esse conteúdo em formas de mapas mentais, que é um formato que o disléxico estuda melhor, lembrando que ela tem 12 anos de idade, ela é disléxica, ela está no 7º ano, tal. Cara, sai exatamente a disciplina. E o desempenho dela saiu de muito ruim para excelente, porque ela acabou tendo ferramentas à disposição dela para ela estudar by herself. Ela está estudando sozinha. Então, isso a gente pode usar para tudo. Então, hoje, eu vejo muita gente, eu tenho medo, não sei tecnologia. Cara, IA não é tecnologia. Nunca foi. IA é uma ferramenta, é algo que vai te ajudar a ser um profissional melhor, se você usar melhor isso. Animal. Muito bom. Se você falar assim, cara, de tudo que você passou, quais seriam as 3 habilidades que tu colocaria na cabeça de um profissional, de um bom profissional ou de um bom líder? Vamos falar da liderança. 3 habilidades que tu acha que o cara tem que ter para esse futuro aí com tanta IA. Não vou nem falar mais tecnologia depois dessa aula. E pessoas também, né? Porque no final do dia também a gente está vindo com outras gerações. Eu acho que a primeira é uma palavra meio, assim, que todo mundo usa, mas o problema é que não pode deixar de usar, que é resiliência. Eu acho que assim, você tem que entender que a vida não é fácil. E nunca vai ser. E se você quer empreender, você quer avançar no seu negócio e tudo mais, você vai ter barreiras, você vai ter dificuldades. E o que vai definir muito o sucesso e o fracasso não é somente a sua ideia e a capacidade de implementação, mas a resistência que você tem a nãos e sims e tudo mais. Talvez você tenha 50 não para ter um sim, 1000 não para ter um sim. E quanto você aguenta em relação a isso. O segundo é que a gente não faz nada sozinho. Sem networking, sem estar rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo em comum, sem você se aliar a essas pessoas. Isso pode ser, fazendo analogia para a WIDE, hoje a WIDE ela tem um ecossistema de empresas, que a NVIDIA deu exemplo, Oracle, mas a gente também tem a AWS, a gente tem Dell, a gente tem Positivo, que juntos nos ajudam a crescer. Então, se você não se rodear de pessoas que te ajudem a remar para frente, dificilmente você vai conseguir ter esse resultado. E a terceira é que você tem que se arriscar, você tem que tirar as coisas do papel. Assim, se você não... Você pode ser super resistente, você pode se rodear coisa, mas se você não der o primeiro passo, se você não tentar, você não vai fazer. Se você não dá o jump ali do avião, você não vai saltar de paraquedas. Você pode estar dentro do avião, rodeado de paraquedistas. Se você não sair, velho... E às vezes não vai ter tantos dados, tanta certeza. Você não vai ter. A certeza vai vir ao longo do tempo. Até agora eu não tenho certeza da WIDE. A gente continua aprendendo todos os dias. E essa é a beleza da história. A beleza é que a gente vive diariamente construindo uma empresa. A gente sabe mais ou menos aonde a gente quer chegar. Porque o futuro é muito incerto. Eu não sei onde a IA vai estar daqui 5 anos. Não sei. Posso chutar um monte de coisa. Não sei mesmo. Mas eu sei que eu vou ter a melhor empresa possível que vai ter condições de estar naquele ambiente daqui 5 anos. Você acredita nessa tese, porque a gente está trabalhando para fazer isso, entendeu? Então, e isso tem a ver com não estar parado. Você está sempre se movimentando, se reinventando, aprendendo. Movimento logo existe. Não é de graça. Não, daí ia perguntar, né, cara? Você falou muito de se conectar com pessoas. Foi natural? Essas conexões, por exemplo, com essas gigantes? Não, de maneira alguma. A gente construiu isso com muita cara de pau. Foi buscar, porque quem somos nós, velho? Assim, quem é a gente para a Oracle, quem é a gente para a NVIDIA? A gente criou a oportunidade. Se você ficar trancado na sua casa, você não vai conhecer ninguém. Se você não é visto, você não é lembrado. Você tem que estar lá, você tem que se mostrar. Então, não basta ser, você precisa aparecer, você tem que aparecer. Então, você tem que dar a cara a tapa, você tem que estar ali à frente. Se você é a cara da empresa, se você é o CEO da empresa, você não tem que estar escondido atrás de uma mesa, você tem que estar fazendo conexões. É perda de tempo? Não. E conexão e networking é jardinagem. Você tem que continuar regando. Se você não regar, as plantas morrem. E você só vai crescer isso se você continuar plantando. Nossa, isso é... Animal. Isso, bom, cara. Tá fritando aí, né, cara? Já põe aí no Instagram, galera, eu sou um leigo de IA.
Você tá maluco. Mas, Bom, irmão. cara, a gente tem um último bloco final aqui, ô Leone, que ele é Maria Gabriela, tá? Aham. Você pode, claro, dar o contexto, mas é o que a gente chama de momento dá-lhe pra não tomar-lhe, né? Seguinte, decidir rápido ou decidir bem? Decidir rápido. Mais importante é decidir por quê? Se você demorar para decidir, você, talvez, por melhor que seja a decisão, você perdeu a oportunidade e você deixou fazer. Se você decidiu rápido, por mais errado que seja aquilo ali, você vai poder ajustar. Não é nem tanto céu, nem tanto inferno, é nem 880, mas se você quer decidir bem, e a gente vive isso muito, por exemplo, com nossos PhDs e tudo mais, você nunca termina. Você nunca vai chegar no final. No acadêmico. Construir algo grande ou algo que dure? Uma pergunta boa. Eu penso no legado. Eu penso em deixar uma marca, fazer parte, entreguei algo que impacta as pessoas, mas ele permanece. Não é... Pô, apareceu hoje, amanhã acabou. Delegar responsabilidade ou assumir o risco? Delegar muita responsabilidade e sempre assumindo risco. Inclusive, delegar responsabilidade é você assumir muito risco. Total. Porque não é fácil delegar. Na verdade, é o mais difícil, né, É velho? difícil. Crescer primeiro ou organizar primeiro? Crescer, você tem que crescer. Senão, se você organizar, você não vai crescer, você está organizando o quê? Você tem que crescer primeiro, você tem que ficar um pouco maior para você organizar. Por isso que as startups se chamam isso. Então, você tem que sair crescendo e você vai se organizando, trocando a roda do ônibus com o ônibus andando até que a gente consegue organizar. Massa, cara. A última aqui que tá na pauta é autoridade técnica ou autoridade moral? Sem moral, para mim, você começa a ferir alguns princípios muito grandes. Para mim, você tem que... Se você perde a sua autoridade moral, não adianta você ter autoridade técnica. A autoridade técnica você constrói e você contrata e você faz tudo, mas tem certos princípios que não podem ser mudados. Animal, cara. Muito bem. Perguntas? Tá 1 milhão, mas né, não... cara? Não, o que eu vou fazer? A mentoria dele é baratinha, pô. Não, eu vou criar várias contas no YouTube só pra ficar comentando depois. Olha, eu queria saber tal coisa. Cara, pra gente encerrar, qual lição sobre liderança você só aprendeu quando a responsabilidade passou a ser totalmente sua? Ou quando você descobriu que a responsabilidade era totalmente sua? Que você não precisa tomar todas as decisões sozinho. Que você tem todo o direito, por maior que você seja, por mais relevante que você seja, de dividir, você perguntar, você compartilhar. E ali, obviamente, você tem que viver e saber viver com a decisão que você tomou. Mas essa decisão, ela não precisa ser exclusivamente sua. Você pode se valer de suporte para tomar essa decisão. Animal, animal. Leone, vou te dar um presente aqui, que é o nosso livro, meu livro. As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. O vendedor raiz, vendedor de varejo, saber. E, cara, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Acho que aprendemos demais. Você não sabe nem onde... O balde tá aqui, depois você pega e deitar aqui nesse chão aqui. Calma, não fica ansioso, depois. tá? Mas, Fernandinho, obrigado também por estar participando aí com a gente desse episódio. E, cara, foi um prazer. De coração ter você aqui. Não, obrigado pela aula, de verdade. Não, valeu demais pelo espaço, pela oportunidade e sempre que precisar a gente tá por aí. Valeu. Óbvio. Bom, pra você que ficou igual o Fernando, fritando nesse episódio, solta o like aqui no canal, comenta, compartilha e bora dali pra não tomar ali, que semana que vem, 5 da manhã, tem episódio novo pra você. Bora. Dali, valeu! Valeu.